Olá, bom dia. Dando início à aula de biologia e o nosso assunto hoje é a extensão da primeira lei de Mendel. Ou seja, são proporções diferentes do que a gente já tinha visto. Então, modificações nas proporções mendelianas do monohibridismo, ou seja, da primeira lei. Quando a gente cruza dois indivíduos que são puros, ou seja, homozigoto dominante com homozigoto recessivo, a gente vai ter a primeira geração, F1, híbrida, ou seja, vai ser a mistura dos dois. O genótipo é heterozigoto, e fazendo o cruzamento entre dois indivíduos da geração F1, a gente vai obter a geração F2, onde a nossa proporção fenotípica é de 3:1. Mas a proporção genotípica é de 1:2:1. Então, no entanto, essa proporção pode variar de acordo com o tipo de herança. Porque existe outro tipo de herança também, a herança intermediária, também é chamada herança com dominância incompleta ou ausência de dominância. Então, na dominância incompleta, os alelos expressam-se em heterozigose, porém o fenótipo produzido é intermediário, uma vez que nenhum é completamente dominante. Enquanto na dominância completa, o fenótipo do heterozigoto é igual ao do homozigoto dominante. Na dominância incompleta, expressa-se um fenótipo completamente diferente dos homozigotos. É o caso aqui da flor maravilha. Se a gente fizer o cruzamento entre uma flor branca com uma flor vermelha, a geração F1, ela vai ser híbrida e vai ter um fenótipo diferente, ó, não é nem branco nem vermelho, é a cor de rosa. Aí, fazendo o cruzamento entre essas duas aqui, a gente vai obter a geração F2, onde a nossa proporção fenotípica vai ser igual à genotípica, ou seja, vai ser de 1:2:1. Tá? Uma flor vermelha, duas rosa e uma branca. Outro tipo de herança é a codominância. A codominância pode ser definida como uma situação em que os organismos heterozigotos expressam ambos os alelos de um gene ao mesmo tempo. Não se percebe, nessas situações, relações de dominância e recessividade, pois ambos os alelos expressam-se integralmente. No caso da codominância, o fenótipo do heterozigoto é distinto do observado nos homozigotos. Um importante exemplo de codominância na espécie humana é o sistema ABO sanguíneo. Então, esse sistema determina 4 tipos de sangue: tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. E esses tipos sanguíneos são determinados por 3 alelos diferentes. Então, a gente representa dessa maneira: um isão com A para o sangue A, isão B para o sangue B, e o izinho, que é o recessivo. Aqui vai haver dominância, tá? Esse aqui é o recessivo, mas entre o A e o B vai haver codominância. Então, as pessoas do tipo AB, com sangue do tipo AB, vão produzir proteínas ou aglutinogênio do tipo A e do tipo B. Então, por possuir 3 alelos determinando essa característica, além de codominância, o sistema ABO trata-se de um caso de alelos múltiplos, porque na população existem os 3 alelos. Claro, eles vão se combinar em cada pessoa de 2 a 2. Então, entre os alelos IA e B, ocorre codominância, e cada um deles é dominante em relação ao alelo Izinho. Assim sendo, quando o indivíduo é IA e B, o fenótipo é sangue AB, pois os 2 alelos expressam-se. Então, ele vai ter os 2 tipos de proteína no sangue. Entretanto, quando ocorre a combinação de um A ou B com o Izinho, aí sim, aí vai haver uma dominância. Aí vai ter, a pessoa vai ser do tipo A. E quando ocorre a combinação IB-Izinho, temos um sangue B. Então, assim, a gente tem fenótipo A, pode ter 2 tipos de genótipo, o homozigoto ou o heterozigoto. O B é a mesma coisa, IB e B ou
e B, izinho. Já no tipo AB só tem um tipo de fenótipo, que é o IA e B. E o tipo O é o izinho, izinho. Outro exemplo de codominância, cor da pelagem na raça Shorthorn. Então, um gado vermelho vai cruzar com branco e o intermediário vai ser o ruão, ou seja, a geração F1 vai ser ruão. Então, branco com vermelho vai dar ou pode dar um malhado, que também é o híbrido. Existem alguns alelos que são letais. São genes que podem levar o portador à morte. Esses alelos podem ser dominantes ou recessivos, devendo, nesse último caso, aparecerem homozigose. Esses genes foram descobertos pelo fato de proporcionarem uma alteração nos valores esperados em cada cruzamento, de acordo com as frequências mendelianas. Os alelos letais podem ser dominantes, agindo até mesmo em doses simples, ou recessivo, aí expressando-se apenas em homozigose. Vale frisar que os alelos letais dominantes são raramente observados, uma vez que pessoas com esses genes geralmente não conseguem reproduzir-se antes de morrer. Os alelos letais foram descobertos por Lucien Coenot em 1904, após estudos com cruzamento de camundongos. Quando o biólogo cruzava camundongos de pelagem cinza entre si, todos os descendentes que nasciam tinham pelagem cinza, mas ao cruzar indivíduos de pelagem amarela, nasciam 2/3 de camundongos amarelos e 1/3 de camundongo cinza, o que não obedecia à proporção de 3:1 que era esperado. Diante desses resultados, Coenot chegou à conclusão de que, em homozigose, o alelo que determinava a cor amarela era letal. Sendo assim, todos os camundongos amarelos eram obrigatoriamente heterozigotos, e para comprovar essa teoria fez o cruzamento de um desses indivíduos com o camundongo cinza, obtendo 50% dos indivíduos amarelos e 50% cinza. A partir disso, foi possível concluir que os camundongos com genótipo homozigoto para o amarelo não sobreviviam, o que explicava a proporção inadequada. Então, aqui eles cruzavam 2 amarelos, né? Se a gente fizer aquela regrinha, o primeiro alelo de um com o primeiro alelo do outro, aqui o primeiro já vai ser homozigoto dominante, ou seja, esse aqui já foi eliminado, restando então 2/3 de heterozigotos amarelos e 1/3 de ratinho cinza. Outro exemplo, que é o gato de Mans. Esse gato é originário da ilha de Man. Caracteriza-se pela falta da cauda, provocada por uma mutação, e essa mutação encurta a medula espinhal, comum na ilha, que é o efeito fundador. Quando o encurtamento da medula espinhal é muito grande, os embriões são inviáveis. Alelos letais completos e semiletais. Então, denominamos de letais completos aqueles genes que matam antes que o indivíduo que os possui atinjam a idade reprodutiva. Um exemplo é a fibrose cística, uma doença que afeta as glândulas exócrinas, que produzem secreções espessas que impedem o funcionamento adequado do organismo. Essas substâncias espessas podem prejudicar, por exemplo, o sistema respiratório, que apresenta dificuldade em levar o oxigênio até os alvéolos pulmonares. É porque nos alvéolos ocorre a troca, né? O oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico volta, então, e sai pela expiração. Além disso, as secreções grossas e pegajosas dificultam o funcionamento do sistema digestório.
Então, aqui a gente tem, né, uma criança mostrando aqui os alvéolos pulmonares, com esse muco, tá? Fazendo com que não haja troca, a hematose não ocorra de maneira certa. E essa moça aqui, a Claire, que ficou conhecida por compartilhar sua luta contra a fibrose cística. E ela faleceu em 2 de setembro de 18. A doença é genética e atingiu os pulmões da vítima de apenas 21 anos. Nós já tivemos um aluno alguns anos atrás com a fibrose cística e a gente via como ele sofria. Já os genes, os alelos semiletais, são aqueles genes que permitem a sobrevivência do portador, além da sua idade reprodutiva. Como exemplo, temos a acondroplasia, uma síndrome genética que afeta diretamente a ossificação. Então, pacientes com esse problema apresentam baixa estatura, membros encurtados, mãos curtas e com separação entre o terceiro e o quarto dedo, entre outras características. Essa síndrome é determinada por um gene dominante que causa morte quando em dose dupla. Então, a gente tem um ator aqui, o Peter, é um ator conhecido pelo seu papel em Game of Thrones e Crônicas de Nárnia, mas a sua presença no mundo do espetáculo salta à vista pelo fato dele ser anão. Esse ator tem acondroplasia, o tipo de nanismo mais comum que afeta o crescimento dos ossos longos do esqueleto. Então, aqui a gente tem um anão, a gente percebe, né, como os ossos não se desenvolvem normalmente. E temos a doença de Tay-Sachs, que é uma enfermidade causada pela disfunção dos lisossomos. São organelas responsáveis pela digestão celular. Resulta de um defeito na exosaminidase, que é uma enzima que catalisa uma das etapas da digestão intracelular de um lipídio abundante nas membranas das células nervosas, que é o gangliosídeo. Trata-se de uma doença oriunda de uma herança autossômica recessiva, ou seja, o indivíduo só desenvolve a doença quando herdar os genes defeituosos, tanto do pai quanto da mãe. Aqueles que recebem os genes recessivos de apenas um dos genitores não desenvolvem a doença, mas são portadores desses genes mutados. E caso tenha filhos com outro portador, os filhos terão a doença de Tay-Sachs. Os sintomas da doença começam a se manifestar ainda no primeiro ano de vida do indivíduo. Por ser uma doença neurodegenerativa, a criança tem seu sistema nervoso bastante comprometido, principalmente no que concerne a capacidade psicomotora. Um dos sinais mais característicos da doença de Tay-Sachs é o aparecimento de uma mancha vermelha no olho, seguida de cegueira, surdez, incapacidade de engolir, atrofia dos músculos e paralisia. Em alguns casos, essa mancha pode não aparecer no início do quadro, o que não descarta o diagnóstico da doença, visto que ela pode surgir posteriormente. Por volta dos 2 anos de idade, a criança já apresenta sinais de demência, que consiste numa perda das capacidades cognitivas, tais como percepção, atenção, linguagem, memória, raciocínio, pensamento e imaginação. As células nervosas dos portadores da doença incham devido ao acúmulo de gangliosídeos não digeridos, provocando um aumento expressivo do crânio. A doença evolui irreversivelmente ao óbito do indivíduo, que se dá geralmente até os 5 anos de vida. E nós temos a pleiotropia, que é uma herança onde um gene condiciona ou influencia mais de uma característica no indivíduo. Então, a pleiotropia, também denominada por efeito pleiotrópico,
é um fenômeno genético em que o único gene possui controle sobre as manifestações de várias características. Trata-se de um condicionamento ainda pouco esclarecido, porém comum tanto em organismos animais quanto em vegetais, regendo os mais distintos fenótipos. Sua ação ocorre de forma contrária às interações gênicas, visto que essa proporciona interações de 2 ou mais genes reguladores frente a um caráter. Então, na pleiotropia, efeito múltiplo de um gene. Então, a gente pode ter uma característica 1, característica 2, característica 3. Então, existem algumas síndromes, né, causadas por esse tipo de herança. E lembrando, então, que a pleiotropia é uma herança que um único par de genes condiciona várias características simultâneas. Encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação, obrigada.